Olá pessoal, boa noite a todos. Se vocês escutarem um ruído, um barulho, outras vozes, é aqui vizinho, né? Infelizmente, nem todas as pessoas sabem viver em coletividade, né? Então a gente tem que ter muita paciência. É um teste, né? É um teste diário para todos nós. Mas é muito difícil. Eu confesso a vocês que barulho, né? E o pior, as pessoas abrem as portas, né? Abrem as portas e você é obrigado a escutar assuntos que não lhe dizem respeito. Pior é isso. Mas enfim, aqui estamos para mais um estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A gente vai tentar, né? Eu vou tentar fazer com vocês, no final, uma prece pela paz, né? A paz, nossa paz individual e nossa paz mundial, que é isso que a gente precisa. Gostaria de iniciar, né, nossa live de hoje, só avisando que primeiro estou transmitindo apenas para o Facebook, para o grupo do Facebook, e depois eu vou colocar aí no grupo no canal, né, do YouTube, tá bom? Então a live na verdade não vai ser live, vai ser enviada após a transmissão, mais tarde, para o canal do YouTube, ok? Por conta da oscilação da internet. Então, para não transmitir simultaneamente, o sinal fica um pouquinho fraco hoje, está assim, né? E a gente vai fazer em separado, tá bom? Não vai ser simultâneo. Então, hoje, né, 1º de abril, aliás, 5 de abril, perdão pessoal, eu estou totalmente... eu perco o raciocínio com barulho, né? Talvez vocês não estejam ouvindo, graças a Deus, mas me desconcentra mesmo, infelizmente, né? E eu já estou agilizando a minha saída aqui à venda, né? Da minha casa, meu apartamento, para comprar, né, outro num local mais sossegado, né? Eu acho que todo mundo merece sossego, todo mundo merece paz. E quando não dá mais, né? Não dá, porque isso aqui há alguns anos atrás era muito tranquilo, né? Infelizmente. E assim, né, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Então foi o tempo de permanecer, já não dá mais, vou para outro local. Então vamos em frente. Dia 5 de abril, reflexão e vivência em torno do Evangelho. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios que são vãs. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 20. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Rico, dá o teu supérfluo, faz melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, 113ª edição, capítulo 16, item 11. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Desprender-se do supérfluo em prol dos necessitados. E uma sugestão para a nossa prece diária, uma prece ao nosso guia espiritual, rogando estímulo à prática do desprendimento dos bens materiais. Ok? Eu peço desculpas a vocês, né, pelo desabafo inicial aí, mas é porque realmente interessante, o que é que eu quero dizer a vocês? Que eu cheguei faz pouco tempo, né, dos compromissos do dia em casa, mais ou menos uma meia hora atrás, não tinha nenhum barulho, não havia nenhuma porta aberta, não havia nada, né, que comprometesse o silêncio, né? Mas agora, porque eu me propus a fazer já em outro horário, né? Porque geralmente essa live é às 20 horas e hoje estamos começando às 20h30, mais tarde aí para o canal do YouTube e infelizmente parece até proposital, mas vamos em frente. Então, pessoal, a gente viu o capítulo 5 na terça-feira passada, conseguimos fazer numa só live o capítulo 5 e hoje vamos para o capítulo 6, que fala da doutrina das penas eternas.
né? O que seria doutrina das penas eternas? Então nós vamos ver hoje, como é um capítulo mais extenso, a gente não vai terminá-lo hoje, mas temos aqui alguns tópicos que eu acho que é provável que a gente conclua na live de hoje. O primeiro é a origem da doutrina das penas eternas. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo. É aquela questão, né, do gozo eterno no céu, no paraíso, e do sofrimento eterno no fogo do inferno, né? Isso já é uma ideia muito já dissolvida, né? Não se tem. Algumas pessoas ainda acreditam, né, nisso, mas de modo geral não se leva muito nesse sentido. Tais e de tal ordem poderosos e peremptórios têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta e não menos convictos das consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens, pouco adiantados intelectual e moralmente. Colocava-se nesse temor aí, né, da eternidade do sofrimento ou, né, do fogo, né, purificador, o fogo do inferno, né, para ser algo eterno, para colocar um freio aí em diversas pessoas, né, como eles dizem, para causar esse temor na população. É uma espécie de quê? Isso, de controle. Tá? Não se esqueçam, né, daquelas nossas lives, né, onde a gente fala sobre o governo oculto. Né? Isso também é uma forma de controle, porque está muito arraigado em diversos meios, né, da sociedade. Essas ideias de medo, né? A gente sabe que tem a lei de causa e efeito. Então, tudo que você planta, você colhe. Né? Mas aí, a ser eterno. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Não é assim? Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos, sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Né? Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pelo temor. Não o veem senão armado com raio ou no meio de coriscos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. Esse era o entendimento, né, da maioria. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Né? Era uma força maior, então tinha que ser mais terrível do que os homens. Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica.
Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Lembrem-se das barbáries, né, dos séculos anteriores. Ainda não saímos delas, mas ainda, né, eram bem piores, porque não havia muito pouco escrúpulo. Tá? Hoje a gente está vendo aí despontando, né, em alguns essas coisas reminiscentes, né, através da encarnação, que não conseguem superar as falhas do pretérito, né, do passado, mas são mais pontuais do que antigamente. Não censuremos, pois, a Moisés a sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. Era preciso, né? A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Por isso que Jesus teve a sua chegada no momento oportuno, no momento certo, para um entendimento, né, um pouquinho melhor. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia-se-lhe dissipando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se, a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Não era assim? A diferença entre o Novo Testamento, né, que é a passagem de Jesus, e o Antigo Testamento é muito forte, é gritante. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas para que o tempo de Moisés, né? E daí o que teria ocorrido para essas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? Não, né? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não. Essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Cada vez mais, né, o véu do plano espiritual vai se descortinando. É por isso que hoje, dentro do Espiritismo, se aprofunda o estudo dentro da psicologia, né, dentro dos fenômenos físicos e extrafísicos, dentro de um estudo muito mais aprofundado sobre as energias, por exemplo, sobre o cosmos, tudo isso de acordo com a base deixada por Kardec, né? Mas que cada vez mais se constata. Então, esse adiantamento, né, na inteligência, no raciocínio lógico, tudo isso contribui para esse entendimento desse véu que se descortina cada vez mais, né? Então já se entende bem mais do que a época de Jesus, não é isso? O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Isso a gente fala, né, aqui. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis porque vos falo em parábolas. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender quanto a outros pontos. Limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Ele plantou a semente do amor para que ela frutificasse. Plantou a semente do entendimento, da ciência, da psicologia, inclusive, para que mais tarde fosse ampliada. Então ele deixou ali aquela semente, né, que foi propagada às gerações futuras. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias, sobretudo em relação às penas,
ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito, né? Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores. Por isso que muitos textos dos apóstolos haviam frases assim de Jesus, né? Porque era preciso se adequar também ao entendimento para que não houvesse um rompimento brusco, né? Sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito, ou proibido, né, aos maus, e para onde eles iriam? Demais, seria necessária a inversão da natureza para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão porque Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na geena. Ora, que vem a ser a geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade, né? Então, ele também já faz essa colocação ali. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não fora o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador, a sua benignidade. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Não é assim? Vejam, até numa prece há um raciocínio lógico, há um consenso, né, de ideias. Esse perdão é, porém, incondicional. É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Vejam aí como ele já coloca, né, a situação. Muito mais compreensível na justiça e no amor de Deus. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Vingança de Deus, leia-se, era o entendimento que se tinha de Deus naquela época. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Jesus se entendia que esse raciocínio ainda servia de freio. Sabia ele, ao demais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico,
mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai, de forma alguma. Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado, que comete o erro e continua cometendo o erro, porém, pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Claro que não. Inclusive, aí eu vou colocar aqui, porque eu acho que há um encaixe no texto. Inclusive, a progressão evolutiva dos mundos, dos planetas, é assim. Quando aquele grupo não consegue, ele não é punido com a eternidade do sofrimento. Ele é retirado dali para começar em outro. Há sofrimento, porque ele mesmo procurou sofrimento, não procurou evoluir. Então, aquele grupo, o grupo, sai, vai para um planeta condizente com a sua condição evolutiva e ali recomeça, através do sofrimento, até que se purgue, ele entenda que o sofrimento é causado por ele mesmo e ele pare de causar sofrimento ao outro, e aí esse ciclo se rompe e ele começa a progredir. Essa é a máquina evolutiva. Então diz: também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível, ou seja, sem perdão. Jamais Jesus falou que não existe perdão. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens. E daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos, os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamas e as torturas, o que denominavam hereges, as fogueiras santas, que de santas não tinham nada, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória, e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés. Isso aqui é a época de Kardec, tá? E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas, à falta de fogueiras, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Ainda existe, Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos, ímpios como querem alguns, que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza,
despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque, se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos, pelo sentimento, pelo coração. Mas, ao lado destes, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em cepticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um mais perfeito. Então, é esse tópico, né? Ele foi muito claro nesse sentido, né? Falando sobre a origem das penas eternas, a ideia das penas eternas. Deixa eu ver aqui, pessoal, pelo tempo, a gente ainda tem que fazer a oração, dá para a gente fazer mais esse tópico aqui. Argumentos a favor das penas eternas. Vamos ver que argumentos são esses. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, na época, e ainda é, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o fora em relação a qualquer súdito, é, por isso mesmo, mais severamente punido. Vejam só. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Então já tinha uma associação ali social, política, de poder. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que haja de todo infinito, que seja de todo infinito. E porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, sem o ser infinitamente mau. Nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim, também um objeto não seria de uma escuridão absoluta com a mais leve nuance, de claridade e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem, finito nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Ok. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas, se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E, sendo Deus infinitamente vingativo,
não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito, e não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão, se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados, e se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita. Então, a partir disso, Kardec começa a desconstruir, esses argumentos arcaicos, dogmáticos de crenças antigas em relação a Deus, ao bem e ao mal eternos. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? É uma contradição. Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim? Circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Outra desconstrução, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva à complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Mas, se o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. E assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Outra contradição aí, nesse entendimento da justiça divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente, para ser eternamente condenada. A gente seguindo essa linha de raciocínio. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma desde logo votada ao eterno suplício, e nesse caso deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. A gente coloca Deus, no entendimento de Deus, no entendimento humano, como se Deus agisse como nós,
dessa forma, punindo, condenando eternamente ou salvando eternamente. E Deus é energia amorosa, unicamente amor o tempo todo. Esse é o entendimento que nós temos nesse momento evolutivo, né? Esse é o ponto em que chegamos. Mais na frente, né? Porque essa questão, né? Ela é bem ampla do entendimento. A gente precisa entender primeiro essa base aqui, porque somos crianças espirituais. Então lá na frente a gente vai entender muito mais a essência de Deus, né? A gente sabe o caminho, a gente sabe as etapas que a gente passa, né? Os reinos evolutivos pelos quais a gente passa até chegar na angelitude e daí retornar aos braços do Pai, né, no teor da palavra, mas a fonte criadora de novo que nos acolhe. Então ela é o tempo todo recebendo e criando, recebendo e criando. É assim. Mas vamos voltar para cá, né? Para esse entendimento mesmo básico. Conseguintemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, de onde resulta este dilema. Ou Deus é perfeito e não apenas eternas, ou apenas eternas e Deus não é perfeito. É lógico, né? E Deus é perfeito. E para Deus não apenas eternas. A evolução, né? A gente pode até estar em marcha lenta evolutiva em algum momento e depois acelerar, né? Há isso. A marcha é constante. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. A recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. Refutação. Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito que, adquirido, não mais o perde. Uma das maiores representações do amor infinito de Deus pelas suas criaturas é o livre-arbítrio, porque através dele a gente tem liberdade de evoluir mais rápido ou mais lentamente, de fazer opções e escolhas. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas que são consequentes à sua natural fraqueza. E se por esta fraqueza fora eternamente punida, era caso de perguntar por que não a criou Deus mais forte. Não é assim? A punição é antes uma advertência do mal já praticado, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho. Aí entra a lei de causa e efeito. Se a pena fosse irremissível, o desejo de melhorar seria supérfluo. Para quê, né? Melhorar se não tem mais jeito, não é isso? Se não tem o perdão, né? Então não vou tentar mais. Seria um raciocínio dessa alma, né? Ou seja, de nós. Nem o fim da criação seria alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade ou à desgraça. Se uma alma se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se, pode aspirar à felicidade. E Deus seria justo se lhe recusasse os respectivos meios? Claro que não, né? Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna, e o castigo, como meio de alcançá-la, temporário. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Um último argumento a favor das penas eternas é este. O temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Esse é o argumento, né? Por que a pena tem que ser eterna? E aí Kardec faz a refutação.
Esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda sanção penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. Mas, em não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso. E tanto maior será o temor, quanto maior a convicção. Esta, por sua vez, tanto mais profunda será, quanto mais racional a procedência do castigo. Uma penalidade em que se não crê não pode ser um freio, e a eternidade das penas está nesse caso. E para a gente concluir, a crença nessa penalidade, já o afirmamos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser em dada época. Hoje, não somente deixa de impressionar os ânimos, mas até produz descrentes. Antes de a preconizar como necessidade, fora mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, além disso, observar a sua eficácia junto àqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. E, desgraçadamente, entre esses, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas. Assim, imponente para reprimir os próprios profitentes, que império poderá exercer sobre os descrentes e refratários? Então, o império divino, ele dessa forma, como entendiam, ele não tem nenhum sentido. Aí é totalmente a falácia, a desconstrução dessa ideia de penas eternas. Tá? A gente tem um retorno de tudo aquilo que a gente faz. E lá na frente, é claro que a gente, quando chega no ápice da evolução, a gente retorna à fonte criadora. Que aí a gente pode até fazer a leitura do gozo eterno, porque é só amor, amor puro, não amor como a gente conhece, como a nossa mente limitada conhece, mas é algo muito superior a isso. Ok? Então, pessoal, como eu tinha falado, esse capítulo é bem extenso e a gente vai continuar na próxima terça-feira, tá bom? Na terça-feira que vem a gente conclui ele, ok? Vou só marcar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa nesse livro que eu possa marcar. Não peguei, mas eu vou ver aqui nesse outro, enfim. Depois eu marco, ele não tem a orelhinha aqui. Então, pessoal, eu gostaria de rezar um Pai Nosso agora, em menção da paz. Sim, eu não vou me prolongar com minhas próprias palavras na oração, porque seria injusto com vocês, por conta da intranquilidade que eu comecei a live, agora eu estou bem melhor, é claro, mas em relação ao barulho, é engraçado que quando eu olho para a porta, meu olhar vai para cima. Enfim, questão da câmera mesmo. Eu estou olhando para a minha porta. Porque agora há pouco havia muito barulho aqui no hall do prédio e como eu fiz um desabafo aqui com vocês, porque infelizmente a gente está exposto a esse tipo de situação e eu não queria que nada atrapalhasse a live, o áudio, e me desconcentra muito, barulho externo me desconcentra muito, mas aí para tudo tem solução, e eu estou vendo aí como é que eu vou sair de onde eu resido, comprar outro local para morar, porque aqui já não dá mais, aqui era um paraíso, era uma tranquilidade, mas hoje em dia a coisa mudou, é assim. Então eu não vou falar porque eu preciso estar muito tranquilo, internamente. Meu espírito, minha alma, aliás, precisa estar bem tranquila para fazer uma prece realmente que tenha um pensamento mais, vamos dizer assim, mais iluminado. Então eu peço ao meu guia espiritual, que eu sei que ele está sempre perto, que me ajude nesse intuito de que meu pensamento se amenize, que haja luz nas ideias, pelo menos para um Pai Nosso dedicado a esses países, essas nações em conflito, em guerras, onde há tanto sofrimento,
E eu quero dedicar em especial a todas as falanges, equipes de espíritos de grande amor em suas almas, em seus espíritos. Amor, paz, tranquilidade, né? E misericórdia, acima de tudo, misericórdia. Eles são um reflexo do exemplo deixado por Jesus nessa grande jornada planetária que a gente se encontra. Então eu dedico também a eles, não só as pessoas que sofrem, né, encarnadas ali, e aqueles que estão desencarnando por conta das guerras e conflitos, muitas dores, perdas irreparáveis na vida dessas pessoas, né, em relação aos seus entes queridos, mas que esse Pai Nosso seja transformado numa luzinha, numa bola de luz que seja endereçado àquela região do planeta e tantas outras, né? Se ela puder se dividir para todos e a todas as egrégoras espirituais, né, do plano espiritual, extrafísico, as equipes médicas do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Espanhol, dos nossos irmãos de outros orbes que estão com seus equipamentos aí, sempre trabalhando com a humanidade, inclusive durante o sono, né, pelo bem maior, né, para que haja realmente essa mudança no nosso planeta, né, para que a gente passe de provas e expiações para a regeneração. Então a gente sabe que vários irmãos de outros orbes estão ajudando, que essa luz, esse pensamento, essa prece seja endereçada a todos eles. As correntes marianas também que estão ajudando em todos os lugares de sofrimento e dor, tanto nos umbrais como no plano físico. As correntes franciscanas que estão socorrendo os animaizinhos desencarnados por conta da guerra, dos conflitos, mas também pelas atrocidades humanas cometidas, como essa semana aqui no meu bairro, né? Uma pessoa, um homem, né, pelo veículo, poderia até, né, ter condição de interpretar as coisas, mas infelizmente agiu de forma irracional. E eu nem sei, né, eu não quero julgar, mas é uma atrocidade, né? Ele saiu arrastando um animalzinho, dirigindo o veículo com a mão e com a outra segurando o animalzinho preso pelo pescoço na porta do carro, né? Então ele saiu acelerando o carro e o cachorrinho correndo, enfim, é muita maldade, né? Então, piedade para essas pessoas, né? A gente sabe que o retorno, a lei do retorno, ela aí sim ela é implacável, né? Então, as equipes franciscanas socorrem esses animais, aqueles que desencarnam de forma cruel, e também esses, né, por conta de guerras, enfim, também de forma cruel. Então eu dedico essa prece a todos os grupos de espíritos de luz que estão trabalhando nessa região do planeta, em todos os cantos onde haja dor e sofrimento. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus abraçando o nosso planeta, derramando através de suas mãos luminosas luzes sobre todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Assim seja. Que Jesus misericordioso derrame a sua luz, a sua paz, sua benevolência, sua misericórdia sobre todos aqueles que sofrem e choram. Que as equipes espirituais, as equipes médicas do espaço, os irmãos de outros orbes, as correntes marianas, franciscanas, samaritanas, possam ir de encontro a todas as lágrimas que caem nesse instante, seja por que motivo for. Muita luz e muita paz a todos, graças a Deus. Então, pessoal, encerramos hoje nossa live com essa curta e singela prece, né, dedicada à paz planetária, Pai Nosso, oração com Jesus,
nos ensinou, né, com algumas alterações linguísticas para nós, mas o intuito, o sentido da prece, da oração é o mesmo. Tá? Então, fiquem com Deus, muito obrigado. Amanhã teremos a nossa live no horário certo, se Deus quiser, às 20 horas, que é o nosso Evangelho no Lar, prece de cura à distância e fluidificação das águas. Lembrando que amanhã, o primeiro Evangelho do mês, teremos, além da água fluidificada, teremos também a água para ser colocada no nosso ambiente doméstico, né? Magnetizada para a limpeza espiritual das nossas casas, tá bom? Então separem amanhã mesmo, né? Um recipientezinho maior, em torno de 300 ml, 400 ml, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz a todos e até amanhã. Tchau, tchau.